A chuva de ontem à noite causou estragos na região. Moradores ficaram sem energia elétrica e os ventos fortes derrubaram árvores. A chuva forte derrubou 30 árvores e 85 galhos em Campinas. Mais de 16 mil pessoas ficaram sem energia elétrica. A Avenida Princesa do Oeste ficou alagada. O córrego não suportou o volume de chuva e transbordou. Situação semelhante enfrentou quem tentava cruzar as avenidas Orozimbo Maia e Anchieta. Essas fotos mostram outro ponto próximo à prefeitura que também ficou alagado. Aqui em Paulínia, a chuva foi tanta que esta avenida do bairro Cascata ficou alagada. Os funcionários das empresas tiveram que estacionar os carros deste lado, porque até mesmo os caminhões têm dificuldades para passar, para atravessar, para as empresas, somente de carona. O caminhão vem para este lado, pega os funcionários, fica aqui com os carros todos parados, depois leva e vai fazendo assim o dia todo. Com a boca de lobo limpa, fica aí 1 hora, 2 horas, depois consegue passar os carros. Mas desse jeito assim nunca aconteceu. Uma das empresas deixou de funcionar hoje porque não era possível abrir a porta por causa da água. Esta avenida ao lado já foi até mesmo interditada porque passar de carro por aqui é impossível. Segundo os moradores da área, o caminho ficou 10 minutos mais longo para veículos. Quando chove um pouco mais e não dá para passar a pé, as pessoas levam cerca de meia hora para chegar do outro lado. Quando a gente começou a solicitar muito, que estava muita água, a solução foi vir aqui e interditar a rua. Nenhuma providência foi tomada, somente isso. A assessoria de imprensa de Paulínia informou que o problema é antigo, mas que a prefeitura está tomando medidas para resolver a situação. E com os termômetros marcando em média 33 graus, fica difícil aguentar tanto calor. De acordo com o CEPAGRE da Unicamp, este é o mês de janeiro mais quente dos últimos 25 anos. Sol, calor, temperatura acima dos 30 graus. Praticamente impossível não ver alguém buscando uma maneira de se refrescar. Mas nem a água, o sorvete ou o chapéu tem sido suficiente para driblar o calor. A gente faz o que pode, mas tá difícil. O calor tá demais, tá demais. De noite, principalmente, para dormir, muito forte calor. Este mês de janeiro é o mais quente em Campinas desde 1988, quando a temperatura começou a ser registrada pelo CEPAGRE da Unicamp. O sol parece não dar trégua e a pouca chuva tem ajudado a aumentar o calor. Até hoje, choveu na cidade apenas 138 milímetros, sendo que o normal são 260. Esse verão, nós estamos com um volume de chuva abaixo da média. A maioria dos dias se manteve ensolarado. E isso faz com que a temperatura suba muito, porque nós estamos em pleno verão, a radiação solar é muito intensa, né? E a nebulosidade e a chuva amenizam as temperaturas no verão. Então, por isso, nós não temos dias tão quentes como nós estamos observando agora. A temperatura média esperada para o mês é de 30 graus, mas este ano ela tem sido mais alta, está em torno dos 33 graus. Para se ter uma ideia, agora são quase 6 horas da tarde e a temperatura está em 35 graus. O calor está maior, às vezes assim dá até um pouco de mal-estar. A gente vê que cada dia fica pior, tem que tomar muita água. Muito suco, muita coisa gelada. Tá bastante abafado para fazer caminhada, corrida, pesa um pouco no preparo físico. E a seca e o calor também têm causado prejuízos no abastecimento de água da região. O consórcio das bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí emitiu ontem um alerta informando que o sistema Cantareira só vai suportar mais 100 dias. Se não chover o suficiente nos próximos 3 meses, o risco de racionamento é grande. A baixa vazão também tem provocado a morte de peixes. Nos últimos dias, o tempo tem ficado assim. Céu azul, nuvens carregadas e até tempestades, mas nada de chuvas suficientes para aumentar a vazão dos rios da região. Em Americana, é possível ver o fundo do Jaguari. As pedras estão à mostra. Esta é a pior estiagem dos últimos 10 anos. 2013 foi o mais seco desde 1988. A mudança de cenário depende das precipitações, mas elas precisam ocorrer
ocorrer com constância nas cabeceiras dos rios no sul de Minas. Um estudo técnico feito pelo consórcio dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí com a Universidade de Campinas mostra que, se a situação continuar assim, os reservatórios só terão água armazenada para os próximos 100 dias. A região só está livre de um racionamento se chover cerca de 1.000 milímetros até março, ou seja, pelo menos o dobro da média esperada para o período. Caso contrário, é grande a possibilidade de escassez de água em junho, durante a Copa. O nível dos rios, dos reservatórios que abastecem tanto a nossa região quanto a Grande São Paulo estão muito baixos, na casa dos 25%. Portanto, a hora que a gente entrar no período de estiagem, próximo ao mês de abril e a Copa do Mundo ocorrendo no mês de junho e julho, é um período onde a gente está vivendo o pico da estiagem, ou seja, o pico do período cheio nessa região. E aí, com isso, evidentemente que gera um cenário de grande preocupação, porque os níveis estão muito baixos já nesse momento. Em janeiro de 2012, o rio Piracicaba estava assim, cheio, exuberante, com média de 208 metros cúbicos por segundo. Este ano,